Nós vamos ler as Escrituras em 1 João, capítulo 3, versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 3, eu disse versículo 5 é o versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque é nascido de Deus, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos nesse instante por tua bondade e misericórdia, e por o Senhor ter nos permitido estar aqui mais uma vez, depois de termos cantado esses hinos tão simples, mas tão maravilhosos e inspirados. E pedimos que o Espírito da Graça possa nos encher com alegria, com fé e disposição para cultuarmos ao Senhor como pessoas bem dispostas. No nome de Jesus Cristo, tira de nós todo desânimo, todo temor, todo medo, toda dúvida, para que possamos apresentar diante de Ti cultos vivos, como pessoas que têm vivacidade de espírito, que não estão aqui por uma obrigação, mas porque amam ao Senhor acima de todas as coisas. Ajuda-nos, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixe sentar. Você que trouxe sua Bíblia, nós vamos ler mais alguma coisa nas Escrituras aqui, viu? Você que não tem Bíblia, eu empresto essa aqui. Não é minha, mas eu empresto, para vocês acompanharem. Há alguns meses atrás, nós tivemos um culto a respeito dos benefícios que se tem por crer no Filho de Deus. E eu não sei se os irmãos recordam daquele culto que nós tivemos, os benefícios de se crer na doutrina de Cristo. E claro, se fôssemos pregar sobre esses benefícios, nós passaríamos muitos anos pregando sobre isso. Então a gente intercala com outros sermões, outras pregações, para que o acompanhamento e o crescimento das pessoas sejam recheados de assuntos bíblicos, não é? Por isso estamos levando uma frente de trabalho, vamos dizer assim, na pregação do Evangelho, atacando vários pontos, várias áreas da doutrina, várias áreas dessa mensagem profética. E eu espero que no final, o final de cada culto, ou ao final de cada série, isto tenha surtido o efeito esperado no coração de cada um de nós, nas nossas almas, que isto nos mude, nos modifique, a tal ponto que possamos aprender o que é ser cristão, o que é uma vida prática, o que é uma vida vivida, sabe, de acordo com a palavra, porque nós recebemos uma mensagem que veio nos orientar em tudo, nos mostrar tudo o que estava faltando, juntar todos os cabos soltos, e nós não temos, vamos dizer assim, nenhum trabalho, porque tudo já foi apresentado para nós, só precisamos nos dedicar às coisas que Deus tem nos enviado. E eu quero continuar do lugar onde parei da outra vez, falando sobre esses benefícios, porque esta série é sobre a revelação de Cristo, que tem a ver com a relação entre o Pai e o Filho. Foi isso que eu vos ensinei naquele culto. Eu tenho anotado aqui a data, o mês e o ano, quando eu preguei. Isto aí, tem uns 4 meses atrás. Mostrei que esta série é sobre a revelação de Cristo, mostrando a relação entre o Pai e o Filho. Portanto, nesta série, nesses assuntos, nós precisamos perceber isto, que nós temos recebido como resultado da nossa fé nesta relação entre o Pai e o Filho. Nós citamos ali 37 benefícios por se crer na doutrina de Cristo, e começamos a citar
O número 1, o número 2, o número 3, isso está registrado. Quem não lembra ou quem não estava aqui pode pegar a gravação e outra vez ouvir. É isso que eu faço. E eu parei no 6º benefício. E nesses cultos introdutórios, nesse tema, nós estamos apenas citando os benefícios e os versículos que falam sobre ele, para depois entrarmos nisso a fundo, quem sabe lá para o final do ano. E eu parei no 6º, se não me engano, benefício. Mostrando que o benefício de número 6, por se crer na promessa de Deus, o benefício que você recebe acerca daquilo que Deus tem feito quando Ele enviou seu Filho, e o benefício que se recebe com isso é que nós ficamos acima do mundo. Você é levantado para ficar acima do mundo. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 5, quando nós lemos, vamos voltar lá um pouquinho. 1 João, capítulo 5, versículo 5, está escrito nas Escrituras: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então este é um dos benefícios por se crer no Filho de Deus. É que Deus te coloca acima do mundo. Por isso que, como Paulo você pode dizer, posso todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é contra nós? Quem pode ser contra os escolhidos? Porque o que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O benefício de número 7, o 7º benefício, ou a 7ª promessa de Deus para nós, seus filhos, acerca de crermos em seu Filho, é que a nós é dado um testemunho especial dentro de nós mesmos, em nós mesmos, testificando dentro de nós, desta relação que há entre o Pai e o Filho. Em 1 João, capítulo 5, versículo 10, eu quero reler tudo isso com vocês de novo. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Eu não vou citar, mais para frente um pouquinho. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. Quando você liga isso com João capítulo 14, diz: crede em Deus, crede também em mim. Você não tem como ter um sem o outro. Você não tem como crer em um e não crer no outro. Então vocês terão que perceber que estes assuntos nós estamos pregando sobre estas coisas só depois que passamos pelo estágio do aprendizado sobre a deidade. Há anos atrás, quando não tínhamos a compreensão sobre a deidade, jamais pregaríamos sobre isso, porque esses versículos a gente fazia tudo para não citá-los, infelizmente. Mas agora podemos saber o que ele significa. Então observe, o de número 8, o 8º benefício, ou promessa de Deus para nós, acerca de crer em seu Filho, é que nos é dado uma compreensão. É dado para cada um de nós uma habilidade de aprender. Sabe, uma pessoa hábil, uma pessoa que tem habilidade para entender. Então tem pessoas que não terão essa habilidade, vão ficar como aquelas crianças tapadas, como dizem, tapadas entre aspas, que a professora ensina, mas ele nunca aprende, nunca consegue passar aquela matéria, sempre vai repetir de ano. Então o que é que se faz? Já para não ficar essa taxa de analfabetismo, por preguiça das pessoas, porque tem muitos outros afazeres, muitas outras brincadeiras no lugar de ir para a sala de aula. Sala de aula se torna chato. Então, eles mesmo assim vão para a escola, não aprendem, furam a aula, vão brincar, pulam muro. Mesmo assim, é obrigado, as professoras são obrigadas a deixá-los passar de ano. Por quê? Quanto mais eles passarem de ano, então aquilo é colocado para frente, porque isso é um status, isso é vamos dizer assim, é uma propaganda do país para mostrar lá fora que a taxa de analfabeto tem caído. Entende? Nos anos de 1940, 42, 43, 44,
Nós temos o registro daquela judia que ficou mais de 2 anos em campo de concentração, aliás, escondida, com sua família, por 2 anos e pouco, para não ir para o campo de concentração, mas escondido no tempo de Adolfo Hitler, e ela escreveu em seu diário e cita o Brasil. Uma garota que ficou escondida ali dos 12 aos 15 anos aproximadamente, chegando quase aos 15 anos. 12 anos e alguns meses até os 15 anos. Tudo foi 2 anos e alguns meses, por aí. Então ela cita o Brasil, dizendo que aquele país tem 50% de analfabeto. A metade dos brasileiros, em 1940 e pouco, era analfabeto. Então isso era feio para o nosso país lá fora. Como é feio hoje. Entende? Em muitas outras áreas. Então hoje o governo pode apresentar para a ONU, para as sociedades, para as ONGs, as associações não governamentais que soltam dinheiro de empresários, de pessoas ricas. Vocês nem imaginam a soma de dinheiro que é solto por essas ONGs, essas sociedades, eu não sei bem o nome, mas é não governamental, que chamam, né, que são a parte particular. Mas o dinheiro que vem é muito, mas isso nunca chega para a sala de aula, para o aprendizado, para as crianças, para a merenda escolar, para livros, cadernos, tudo. Se fosse o dinheiro repassado como deveria ser, hoje nós não teríamos essa situação miserável que temos. Você aprende e mesmo assim você acha que tem um diploma depois de ter estudado tantos anos e quando sai dali não encontra emprego, você não é bem conceituado porque teu estudo é pobre. Por mais que você se forme, mas em comparação com outros países, eles estão no número 10, você está no número 3,5 por aí. Então o que é que o governo faz? Faz de tudo para quebrar essa imagem. E como quebrar essa imagem se não tem estrutura para fazer com que as pessoas tenham habilidade de entender, de aprender, de se tornarem pessoas para frente no aprendizado? Como? Enganando a sociedade, enganando as pessoas, enganando os países lá fora. Dizendo tantas crianças passaram de ano, tantas crianças passaram para o estudo médio, são do fundamental para o estudo médio. Olha, é muita coisa. Eu queria saber falar bonito para que vocês pudessem entender melhor essas coisas, como é que é. Vem? Agora, leve isso para o lado espiritual. Não vai adiantar pessoas preguiçosas entre nós. Não vai adiantar preguiça no aprendizado. Eu sei que tem pessoas que não têm costume de ler. Então eu quero ver como é que vai para o céu se não ler. Bem-aventurado aquele que lê. Tem pessoas que não têm costume de ouvir. Quando eu coloco lá uma gravação, começa a dar sono. Quando começa o culto, já começa a dormir. Então eu quero saber como é que vai aprender como mudar seu comportamento, como mudar a si próprio, como tirar de si as mazelas da vida. Se não ouve, nem lê. Quero saber como vai adquirir fé. E fé é uma revelação. E quero saber como essas pessoas adquirem essa compreensão sobre a verdade, se não estão como alunos bem aplicados na sala de aula, cumprindo seu dever, fazendo o dever de casa. O aprendizado, gente, não foi à toa que Jesus chamou aqueles 12 homens e ficaram com ele ininterruptamente, dia e noite, em cima das montanhas, em todos os lugares, aprendendo. Não foi por brincadeira que Paulo escreveu as 14 epístolas. Escreva. Comece a escrever o que Paulo escreveu, copiando, simplesmente copiando. E veja quanto tempo você fica fazendo isso. Você quer um teste? Pegue um dos cultos nossos, tente digitar ele, colocar em texto, letra por letra, vírgula por vírgula, e veja o trabalho que dá. Mas depois que está na sua mão, então vem a preguiça da comodidade. Mas observe que benefício nós temos aqui. Que foi o que eu citei, o número 8. Benefício ou promessa de Deus para nós acerca de crer em seu Filho é que Ele nos dá uma compreensão ou uma habilidade para entender. O próprio Deus nos dá isso. E se Deus não me der esta habilidade para aprender, é porque Ele não quer que eu aprenda. E se Ele não quer que eu aprenda, eu não fui eleito e predestinado para ter a mente de Cristo. Isto é duro, isto é difícil, mas é a verdade. Isto é a verdade. Agora, se você entendeu o que é a mente de Cristo, futuramente você vai entender mais um pouquinho, viu? Então, observe. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Se daqui a um mês nós voltarmos a pregar essas mesmas coisas, esses mesmos versículos, vocês vão ver o que vai sair. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você já passou por esse versículo,
creio que de idade, não sei se é 32, 33, por aí, quando nós pregamos exatamente sobre esse versículo aqui, mostrando este versículo que ele significa. Lucas capítulo 22, versículo 70. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Veja isso. Vós dizeis que eu sou. Jesus, com essa expressão, ele estava jogando para aquelas pessoas a responsabilidade de entender a respeito de quem era a sua pessoa. Porque esta palavra, tu dizes, vós dizeis que eu sou, tu disseste, elas têm a mesma conotação. Num sentido literário, era como se ele dissesse, sim, eu sou. Mas era uma forma de jogar para outra pessoa a resposta. E se ele dizia, logo tu és o Filho de Deus, então Jesus estava mostrando para eles que eles de alguma forma tinham conhecimento de quem eles eram. Porque até os demônios têm que testificar, até os ateus têm que testificar da verdade, porque é isso que os deixa inexcusável. Agora, se até os demônios tinham a habilidade de saber quem era Jesus, como é que nós não temos se somos filhos de Deus? O nono benefício, ou promessa de Deus para nós acerca de crer em seu Filho, é que ele nos dá uma confissão positiva. Uma confissão positiva e não negativa. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, deixa-me ver aqui, veja como está escrito. 1, versículo 19. Ele diz, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Isto é uma confirmação positiva da fé, daquilo que cremos, daquilo que sabemos, daquilo que aprendemos de Deus. Isto é uma confirmação positiva que nós recebemos de Deus por crer em seu Filho. Por isso, está dizendo assim, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não temos dúvida quanto a isto. Mas nos foi dada uma confirmação positiva. Este é um benefício que as outras pessoas que não têm a revelação não podem receber. O 10º benefício, ou promessa de Deus, para os que creem em seu Filho, é que a você é dado poder, para dar sua vida. Agora, como é que você pode fazer isso? A você é dado poder para dar sua vida. Como o Filho de Deus tem dado sua vida. E assim que você começa isso, como é que você dá a sua vida? Você inicia esta doação de sua própria vida mediante ser batizado naquele nome. Veja, dando fim assim a uma velha vida e começando uma nova vida em Jesus Cristo. A ponto de Paulo dizer assim, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então você se entregou. Do mesmo jeito que ele se entregou por nós, você agora se entrega por ele. E aquilo que as coisas do mundo te oferecem, aquilo que a carne puxa para lá, você diz, não, a vida não é minha, eu não tenho direito sobre isso. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero. Porque eu me entreguei, eu entreguei minha vida para Deus. Então a família vai te perturbar, a mulher vai te perturbar, a filha vai te perturbar, parente, vizinho e tal, porque vão querer que você faça aquilo que qualquer pessoa normal faz, mas você não é uma pessoa normal. Você não vive mais, você entregou sua vida. Você entregou sua vida para que o Espírito Santo tenha preeminência. E isso é um benefício que os outros não têm. É o benefício de você dizer assim, ó, eu posso fazer isso. Vocês não podem, porque vocês não têm esse benefício. Ele não se entregou por você, mas ele se entregou por mim e por isso eu faço a mesma coisa em troca. É um relacionamento entre Jesus e você. Amém? No livro de Atos, do capítulo 8, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37. Enquanto vocês procuram, eu já vou citando aqui. Atos 8, 37. E disse Filipe,
é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bem, de todo o coração. Observe isso. É lícito se crer de todo o coração. Isso quer dizer, se você se entregar mesmo. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali ele se batizou. Este é um benefício que nós recebemos de Deus. O benefício número 11, um décimo, diz assim. Isso significa, esse benefício aqui, a promessa de Deus que nós temos para nós, acerca de crermos em seu Filho, é que Deus lhe dará audácia para falar. Se você ainda não tem essa audácia, você tem que pedir a Deus. Você recebe a audácia para falar. E você recebe essa audácia para falar, não é da vida dos outros. Não é de contar os segredos dos outros. Não é de falar qualquer coisa. Você recebe a audácia para falar acerca desta revelação em todas as partes e a todo mundo. Aonde você estiver, você tem esta audácia de falar a respeito daquilo que Deus tem revelado a você. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Hebreus capítulo 4 e o versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vamos ver as palavras de Paulo aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então ninguém te faz titubear. Eles podem te apresentar qualquer argumento, qualquer coisa, qualquer estudo, qualquer ideia. Mas o Filho de Deus, observe, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, sabe? Isso te dá a segurança de você retenhamos firmemente a nossa confissão. Ninguém te abala, nada pode te abalar quando você confessa quem você é, a fé que você tem, a crença que você possui. E ainda no livro de Atos, no capítulo 9 de Atos, e o versículo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20, está escrito assim na palavra de Deus. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Os apóstolos não tinham nenhuma dúvida, não tinham nenhum temor, não tinham nenhum medo, entende? Nada detinha ele na propagação deste evangelho, desta fé, desta convicção, desses benefícios que eles receberam por crer no Filho de Deus. O de número 12, o benefício de número 12, ou promessa de Deus para nós, acerca de crermos em seu Filho, é para nos trazer exatamente proteção da ira do homem. Proteção da ira do homem. No livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 3, é o versículo 25. Daniel, capítulo 3, versículo 25, está escrito assim nas Escrituras. Versículo 25 de 3 de Daniel. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Observe, o quarto homem na fornalha, o que trouxe libertação. Este é um dos benefícios que nós temos por crer no Filho de Deus. É que ele nos dá proteção da ira dos homens. Não importa se é fogo, se é perseguição, se é espada, não importa o que seja. O 13º benefício, ou promessa de Deus para nós ao crermos em seu Filho, é que isto nos traz para a unidade da fé.
A igreja de Jesus Cristo, ela está unida, ela não pode estar dividida, porque ela é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se admirar vendo tantos grupos, eu não falo mais de denominação, mas mesmo na mensagem. Você pode encontrar vários grupos, várias ideias, vários pensamentos, você pode achar que a coisa está dividida, mas não está. O profeta do Senhor já nos avisou, já nos alertou, que são 3 classes de crente. Ele disse que quando a palavra do dia se manifesta, ela atrai para si tantos os abutres como as águias. Os 2 tipos. Porque Jesus já tinha dito, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Mombrando disse, os 2 grupos, pomba e corvo. Entende? Pomba ou urubu. Só que o urubu ele pode, ou o corvo pode comer a carcaça e depois de comer milho junto com a pomba. Mas você nunca vai ver a pomba comendo milho e depois ir para a carcaça junto com o corvo. Tem essa separação. Lembrando que se aonde tiver uma comunidade, ali estará 3 classes de crente. 3 classes de pessoas. Então, claro que no meio de tudo isso haverá uma grande revolução, cada um puxando para o lado, cada um dizendo que tem a verdade. Mas a crença na verdadeira doutrina, aqueles que estão na verdadeira revelação, que não se misturaram com ideias, com pensamentos, com nada, mas que tiveram sua fé como um grão de mostarda, esses estarão unidos na fé do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou a estatura da plenitude, ou a plenitude da estatura de Cristo. Observe, estes que têm esse benefício, eles chegam até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O benefício de número 14, ou promessa de Deus a nós, para cada um dos seus filhos, por crermos em seu Filho, é que ele nos deixa viver pela fé, pela mesma fé pela qual Jesus viveu. E recorde isso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E somos justificados por esta fé. E somente esta fé. Esta é a remissão verdadeira de pecados. As pessoas entendem tão mal o que é a remissão dos pecados e o processo que ela se desenvolve, como ela se desenrola. Somos justificados, o justo vive da fé, o que está nas Escrituras. E somos justificados pela fé e unicamente por esta fé. E essa justificação pela fé traz para você exatamente esta remissão de pecados, porque esta fé que você tem é exatamente no Filho de Deus. No livro aos Gálatas, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 20, está assim nas Escrituras, aos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então observe o que eu disse antes, que os justos que vivem da fé, veja, os justos que vivem da fé, eles são justificados por esta fé, na obra consumada, no sacrifício feito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé está relacionada exatamente na obra feita pelo Senhor Jesus, a ponto de Paulo dizer, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não é minha fé, não é sua fé. É a fé que uma vez foi dada aos santos, como disse o apóstolo Judas. E esta fé que foi dada aos santos foi a fé do Filho de Deus. Uma coisa é ter fé no Filho de Deus,
Outra coisa é ter a fé do Filho de Deus em você. Esta é a diferença. Aí em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 diz: de maneira, É a mesma coisa, né? que a lei nos serviu de aio. Aio quer dizer guia. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que é que eu disse? Que o justo é justificado exatamente por esta fé. E esse é um dos benefícios de se crer no Filho de Deus. Vamos ainda para o versículo 28, capítulo 3 de Gálatas. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Eu preciso primeiro entregar o assunto para vocês, depois escuto o assunto, depois deixo à disposição das pessoas, dos irmãos que acessam a internet, inclusive. Aos Romanos capítulo 3, versículo 28 primeiro. Não é? Romanos capítulo 3, versículo 28. Está escrito assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Capítulo 5 de Romanos, mais um pouquinho na frente. E o versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, este é um benefício que as outras pessoas não têm. O benefício de viver pela fé, a qual o próprio Jesus viveu. Agora, o benefício de número 15, ou 15º, essa linguagem é meio esquisita, 15º, ou décimo, não sei o que, só para quem estuda, né? Mas o de número 15, esse benefício ou promessa de Deus para nós, ao crermos em seu Filho, é que nos protege da ira de Deus. Observe que um dos benefícios que eu citei nos protege da ira dos homens. Mas esse aqui nos protege da ira de Deus. Este é um benefício que os outros não têm. Por isso a ira de Deus será derramada sobre os filhos da desobediência, porque eles não têm o benefício de estar protegidos desta ira, dessas taxas de ira, das pragas, do juízo e tudo mais. Mas, se durante todas as eras, todas as épocas, o profeta do Senhor nos ensinou que quando Deus envia um mensageiro no final de cada era, aqueles que rejeitam o mensageiro. Então, o que acontece? Deus tira o mensageiro e aqueles que crerem em sua mensagem e derrama um juízo temporário, pragas, sobre aqueles que rejeitaram. Então, observe que aqueles que creram na mensagem do Filho de Deus, enviado em cada dispensação, esses são livres da ira. Agora, nós que viemos no final dessa última era, o que acontece? Antes que venha o fogo, vem a mensagem de Elias para nos livrar da ira de Deus. Vem, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Mas os outros que rejeitam a mensagem de Elias, eles ficarão exatamente para a grande tribulação, porque eles não têm este benefício. O benefício que nos protege da ira de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 29, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29, vamos ver como está aqui. Hebreus 10, 29 está escrito assim. Observe isto. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Vem?
Você pode imaginar o castigo que eles vão receber? De quanto maior castigo cuidais será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus. Então, quando o irmão Branham pregou a mensagem, eu acuso esta geração. Qual foi a acusação? Por terem crucificado ao Filho de Deus e o exposto à vergonha, porque rejeitaram a mensagem que foi enviada nesse tempo final. Mas aqueles que creram, aqueles que aceitaram, recebem esse benefício. Estão protegidos desse castigo, desta ira que será derramada por aqueles que pisam o Filho de Deus. O 16º benefício, de número 16. Ou promessa, benefício ou promessa de Deus, por crermos em seu Filho, é que ele nos guarda de cair da fé, nos protege disso, nos ampara disso, de cair da fé. E é, outra vez, como já vos citamos, a mesma fé que Jesus tinha. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 6, Hebreus capítulo 6, e o versículo 6, está escrito assim: e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, que quer dizer vergonha. Então veja, este benefício que nós recebemos por crer no Filho de Deus nos livra disso, de cair da fé, porque aqueles que caem da fé, eles aprontam isso aqui, eles recaíram. Paulo está dizendo, provaram a boa semente. Primeiro versículo 4 diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, receberam o conhecimento, aprenderam as coisas, souberam um pouco sobre a verdade e provaram o dom celestial, eles se tornaram até participantes do Espírito Santo, sabe? Quando eles fizeram participante do Espírito Santo, não é simplesmente porque falaram em língua, profetizaram, manifestaram os dons, mas quando eles viram o Espírito Santo em atuação, o Espírito Santo transmitindo a palavra, tudo isso faz parte. Veja, eles provaram a boa palavra, veja se não está certo que eu estava explicando, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, quer dizer, recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Mas aqueles que não crucificam, aqueles que são crucificados por entregar sua vida também, esses recebem o benefício de não cair da fé, como esses aqui caíram. Estão entendendo isso? O 17º benefício, ou a promessa de Deus para nós, ao crermos em seu Filho, é que nos ensina nosso futuro papel. Observe, estamos falando agora do futuro. Nos ensina nosso futuro papel como reis e sacerdotes, porque sem a compreensão da relação entre o Pai e seu Filho, sem a compreensão de que há de fato um Filho que não é o Pai, assim que vemos exemplo deixado para nós, em nossos futuros papéis, e a relação com o Pai e sua criação. Porque aqueles que não têm essa compreensão a respeito do Pai e o Filho, e sabe que o Filho não é seu próprio Pai, estes podem saber qual é seus futuros papéis e a relação que tem com o Pai eterno e a sua criação, quando se cumprir a promessa de Deus ser tudo em todos. Estão entendendo? Hebreus capítulo 7, versículo 3, está escrito assim. Hebreus 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Só isso. Se fosse falar sobre esse benefício aqui, nós passaríamos 2 ou 3 cultos, viu? Mas nós estamos só dando uma introdução nisso outra vez, introduzindo este assunto para futuramente falarmos claramente sobre cada um desses benefícios.
O de número 18, o 18º benefício, ou promessa de Deus para nós, por crermos em seu Filho, é que nós, de fato, vemos o que Deus vê. Observe isso, vemos o que Deus vê. E descobrir, nós podemos descobrir a marca com letra maiúscula, o sinal. Deus só vê o sinal. Ele disse: vendo eu o sangue, passarei de vós. E Brando disse: o sangue foi para Israel, mas para nós hoje o sangue é o Espírito Santo. O sinal para nós é o Espírito Santo. Então nós temos um benefício, uma promessa de Deus, de que nós podemos ver o que Deus vê. É exatamente a marca, o sinal. No livro de João, no capítulo 1, versículo 34, João 1, versículo 34, estou aqui no livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, em seguida. João 1, versículo 34, observe este benefício que se tem. João 1, 34. Está escrito assim. Bem, eu quero ler primeiro o 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Isso é uma marca, viu? O sinal era isso, o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, quem não tem este benefício, não vê o sinal, não vê a marca, não vê o selo de Deus hoje. Por isso que não podem perceber que o próprio Espírito Santo tem vindo. Deus tem vindo cumprindo aquilo que ele disse que faria quando ele se manifestasse. Primeiro com a parousia, depois com o Apocalipse se revelando e assim sucessivamente. Eu não quero entrar nesses temas porque é outra série de mensagens já. Mas tem aqueles que recebem o benefício de ver exatamente o que Deus vê. E Deus não vê outra coisa a não ser Ele mesmo. Deus não pode ver outra coisa a não ser Ele mesmo. Deus não pode ver nada impuro. Deus não pode ver nada que não seja santo. Agora, quando você recebe esse benefício, você também pode ver Deus. Por isso você tem que aprender a ver Deus em você. Ver Deus no seu irmão, ver Deus nas pessoas, naqueles que creem, naqueles que procuram, naqueles que obedecem. E se ainda você não tem Deus em si, não consegue, então procure entrar por este processo. Procure entrar por este processo. Eu poderia aqui adiantar algumas coisas, mas creio que não é tempo aí. Bem, o 19º benefício, ou promessa de Deus para nós, por crermos em seu Filho, é que... Vamos direto para as Escrituras, para que você veja o que é. O 19º benefício. João capítulo 1, versículo 49. Está aqui. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vinde debaixo da figueira, creis, coisas maiores do que estas verás. Então, o 19º benefício é exatamente isso que Jesus prometeu para Natanael. E o que é que Natanael disse? O que foi que ele testificou? O benefício por se crer em Jesus como o Filho de Deus. Natanael respondeu e disse: Rabi, ou mestre, tu és o Filho de Deus. Isto foi o que ele testificou. Então foi dito: te admiraste com isso? Coisas maiores que esta verás. E disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e o Filho e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Isto é benefício que não é para qualquer pessoa. Não é qualquer um que pode ver a manifestação do Filho do homem. Não é qualquer um que pode ver descida de anjos. Não, senhores. Mesmo que sejam fotografados, eles não podem ver, porque eles não têm este benefício. O de número 20, o 20º benefício ou promessa de Deus para nós, por crermos em seu Filho, é que
lhe cuidará, Deus cuida de você, a tal ponto, para que você não chegue a blasfemar de Deus. Você não pode, como filho de Deus, cometer este pecado. Como pode você pecar tendo por dentro um Deus impecável? Você não pode blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo, porque Ele cuida para que isso não aconteça. No livro de João, capítulo 10, versículo 36. João, capítulo 10, versículo 36. Está escrito assim: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemos, porque disse sou filho de Deus? Versículo 35 diz: pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então observe, do jeito que eles estavam lá, estão hoje aqui, em pleno século XXI, dizendo que nós adoramos um homem, que acreditamos nas palavras de um homem, que estamos endeusando um homem. Mas Jesus disse, mas por que vocês estão quebrando a cabeça com isso? A Escritura não pode ser anulada. Sempre foi chamado de Deus aqueles a quem se manifestou a palavra. Jesus estava se referindo aos profetas. E por que estáis admirados? Mas acontece que eles estavam no passado, os profetas já tinham morrido. Então era fácil eles chamarem assim. Mas agora Jesus estava vivo, em carne, comendo junto com eles, entrando, fazendo o que não devia, de acordo com as tradições, catando milho, cevada ou trigo na lavoura dos outros ainda. Sabe? Então eles não poderiam crer que aquele era também um a quem veio a palavra. E exatamente a palavra manifesta em plenitude. Eles falharam em ver e eles blasfemaram. Veio? Pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemos porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. E como é que eles blasfemaram? Quando chamaram Deus de Beelzebul. Porque o Pai quem estava fazendo as obras. E eles disseram, tu expulsas demônio por Beelzebul. Agora, ali foi dito para eles que naquele tempo, naquele momento, tinha perdão. Mas depois que o Espírito Santo deixasse aquele corpo, e aquele manto, como diz o irmão Branham, voltasse como voltou no Pentecostes, então eles estariam condenados. Isto cumpre-se exatamente em nossos dias do mesmo jeito, exatamente assim. Mas nós temos um benefício garantido por Deus, que nós não podemos blasfemar, chamar aquilo que Deus realizou através do sétimo anjo de blasfêmia, de coisa errada, ou de falso profeta, ou de anticristo, ou de todas essas coisas. Porque Deus garante isto em você, para que você aceite o que Ele envia, porque foi enviado para você, não foi para os outros. Você tem este benefício, os outros não têm. O 21º benefício, promessa de Deus para nós, por crermos em seu Filho, é que somos prometidos a restauração. Veja, qual é a redenção plena? Dentro do plano da restauração, nos foi prometido isto, restauração e redenção plena, porque tem a ver com esses corpos com que nos identificamos. A restauração e a redenção. Isto fala muito também do nosso físico, do nosso corpo. Por isso, o Branham nos explicou que do mesmo jeito que Deus redime a terra, Ele redime o homem. Do mesmo jeito. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Eu tenho um versículo aqui nas Escrituras, em João capítulo 11, exatamente mais para frente onde nós estávamos, 11, versículo 24, está escrito assim. João 11, 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Você crê? Agora observe, disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Este benefício da restauração e redenção plena, tanto da alma quanto do corpo, espírito e tudo, é dado só para esses que estão na verdadeira doutrina. E nesta verdadeira doutrina, o apóstolo João disse, tem a relação entre o Pai e o Filho. Por isso que ele disse, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O 22º benefício, ou promessa de Deus para nós ao crermos em seu Filho, é que nos foi prometido cura em seu nome. E através de seu nome, foi nos prometido cura. Em João 11, versículo 4, diz, e Jesus, ouvindo isto, João 11, versículo 4, diz, esta enfermidade não é para a morte. Sabe, às vezes você está doente e diz, oh meu Deus, o que é que eu faço e agora? Não é? Tem a hora certa. Deus sabe o que quer fazer com isso. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Esse é um outro benefício que nós temos. O 23º benefício, promessa de Deus para nós, por crermos em seu Filho, é que já não estamos debaixo da lei, estamos livres disso. Estamos livres da lei e, portanto, já não há poder de castigo, de morte sobre as nossas vidas. Você não pode morrer, é impossível você morrer. Lembrando, explica que esta morte que nós choramos quando perdemos um ente querido, você não deve se preocupar com isso, porque isso não é morte. Filho de Deus não morre. Incrédulos morrem, perversos morrem, filho de Deus dorme. Simplesmente. Por isso, você será despertado. Você será despertado se você dormir no pó. E os outros continuam, porque eles estão mortos. Filho de Deus não pode morrer. Você foi livre do castigo da morte. Eu tenho uma escritura aqui em João 19, mais para frente um pouquinho. João capítulo 19, versículo 7, onde nós encontramos estas escrituras. João 19, versículo 7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Viu? Até por causa da lei, eles estavam subjugados a tal ponto a lei, que eles disseram, segundo a lei, tem que morrer porque dissesse filho de Deus. Agora, Deus nos livrou dessa maldição da lei, e hoje nós podemos dizer, eu sou filho de Deus. Deus habita em mim. Ele está trabalhando em minha vida para que eu, nesse corpo mortal, possa deixar livre o acesso para que Ele reine na minha vida, assuma o controle da minha vida, sem nenhum medo das pessoas nos chamar de louco, do que queiram chamar. Estamos livres desta lei. Somos filhos de Deus. Por isso somos filhinhos. Agora somos filhos de Deus. Veio coisa? Vamos aqui mais um pouquinho. O 24º benefício, ou promessa de Deus para nós ao crermos em seu Filho, é que não iremos ao juízo. Você quer o benefício maior do que este? Não iremos a juízo, não iremos para julgamento. Isso é um benefício por crer no Filho de Deus. João 3,18. Quem crer nele não é condenado. Não, vamos ler o 17 para que você entenda o pensamento completo. Porque eu disse que o benefício 24º, né? A promessa de Deus para nós ao crermos em seu Filho é que não iremos a juízo. Então, João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus.
Agora você creu a tal ponto que se batizou nesse nome. Entende? Faz parte desta família, tomou o nome desta família, do céu e na terra, você faz parte disso. Então você não entra em condenação, você passa da morte para a vida, você não passa pelo julgamento. Irmão Branham afirma de uma forma categórica, dizendo que a igreja noiva do Senhor Jesus, ela não entra em juízo, ela não passará pelo julgamento do trono branco, o julgamento dela é agora. Quando você está no culto, você está diante do julgamento, do tribunal de Deus. Você vem para a igreja para ser julgado, seu julgamento é agora. Mas lá no julgamento você vai estar lá para julgar até mesmo os anjos que pecaram. Entenderam? Amém? Então, vamos aqui um pouquinho mais. Vamos ver quantos minutos eu tenho. O 25º benefício ou promessa de Deus para nós em crermos em seu Filho é que nós recebemos olhos para ver. Mas todo mundo tem olho. Mas nós temos o benefício de receber olhos para ver. E os outros não recebem esses olhos. Na epístola, aliás, no livro de João, no capítulo 9, João, capítulo 9, e o versículo 35. Veja que coisa. João 9, 35. Está escrito assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando, disse: Crês tu no Filho de Deus? Sabe que esse aqui é um cego que Jesus deu olhos para ver, recobrou a visão dele. Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Mas agora observe isto, porque houve uma cura, houve um milagre, e aquele homem cego voltou a enxergar. Mas ele não conhecia, porque quando ele saiu da presença de Jesus, ele estava tão cego quanto antes. Mas ele foi lá na frente, foi se lavar, começou a enxergar lá. Depois Jesus encontrou ele, e mesmo que abrisse os olhos, se apresentou para ele: Sou eu. Crês tu no Filho de Deus? Quem és tu? Me mostre. Diz: Tu já tens visto. Agora, ele só viu porque Jesus já tinha dado olhos para ver. Você só vê hoje a verdade porque Deus te mostra. Para poder você enxergar a verdade dos fatos hoje, a verdade de Deus para o tempo presente, primeiro Deus abre teus olhos. Ele tem a forma, nem que seja cuspindo do chão e fazendo louro, nem que seja usando uma pessoa que você menos espera, nem que seja usando uma pessoa que você não dá nem um crédito para tal pessoa, nem que seja um lodo, um cuspe, entende? Qualquer coisa, uma freipa de pau, não importa. Deus tem a forma de abrir teus olhos. Agora, depois que ele abrir teus olhos, então você pode vê-lo. Viu? Tu já o tens visto, e aquele que fala contigo. Como é bom poder ver, não é? Como é bom poder ver. João 9, versículo 39. Ainda, aqui mais para frente um pouquinho. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. É exatamente o que tem acontecido nesses dias. Exatamente. Aqueles que estavam com problemas de visão, não estavam vendo, foi colocado colírio em seus olhos. Mas aqueles outros que achavam que viam, sabiam de tudo, eles se tornaram cegos para não enxergar a verdade. Só aqueles que receberam o colírio, esses podem ver a verdade como ela é. E quando enxerga a verdade, está olhando exatamente para ele, porque ele disse: Eu sou a verdade. Agora, deixe-me ver aqui o 26º benefício, ou promessa de Deus para nós ao crermos em seu Filho, é que nos é dado poder para conceber a palavra de Deus. Observe isso. Você sabe o que é conceber? A lei da concepção. A crença, a confiança, a revelação, o conhecimento do Filho de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Quando você conhece, existe um benefício, uma promessa de Deus para nós. Por crer em seu Filho,
é que isso nos faz, nos dá o poder de conceber a palavra. E veja que este poder de concepção, capacidade de conceber, só foi dado para a mulher. Não foi dado para o homem. O homem não pode conceber. Somente a mulher tem ventre que pode conceber, gerar lá dentro um filho, uma criança. Só ela pode ter o seu período de gestação. Mas, observe, como é que os filhos de Deus vêm ao mundo? Como é que os filhos de Deus são gerados? Sim, pela palavra. Mas como? Essa palavra tem que estar na igreja. Por isso o profeta do Senhor disse que um batista só pode gerar outro batista. A assembleia só pode gerar outro assembleiano. Um adventista só pode gerar outro adventista. E assim sucessivamente. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela gera filhos de Deus. Porque ela tem concebido a palavra. E a palavra, quando concebe dentro de você, ela gera. Para começar, você é o primeiro a nascer. E daí a pouco você tem poder de levar isso para outras pessoas. E quando isso vai para outras pessoas que estavam previstas, pré-ordenadas para também ter esta concepção como mulher, como igreja, então o poder que está em você, por você já ter concebido, por esta palavra estar viva, pulando, saltitando, com vida dentro de você, aquilo quando é levado para outras pessoas, acontece exatamente o que aconteceu entre Maria e Isabel. Quando você salva a pessoa, quando você conversa com a pessoa, quando você comunica com a pessoa, então aquilo que estava lá dentro de uma forma latente, aquela coisa mirrada, sem prosseguir, sem avançar, sem se multiplicar, estagnado, parece estar morto, mas daí a pouco a palavra de vida, a saudação de vida, o amor, a amizade, a maneira compreensível de você levar aquilo dá um despertamento, aquilo mexe nas entranhas, daqui a pouco a pessoa percebe o Joãozinho pulando aqui dentro. Tem algo diferente dentro de mim. Vocês querem a prova disso? Está aí o irmão Manuel e o irmão Fernando. Como ele ia saber disso se o irmão Manuel não tivesse levado isso aí? Como você saberia dessas coisas se alguém não tivesse levado até você? Agora, será que não tem alguém esperando que você também leve? Será que não tem alguma Isabel com algum ventre parado? Esperando simplesmente você vá lá e faça um convite, que você fale alguma coisa? Como você sabe se é ou não é? A menos que você vá lá. E você vai exatamente com dois sentidos. Ou você será expulso, vão pisar, vão zombar de você, ou exatamente vão abraçar a verdade e vai receber esse poder de conceber. Porque esse poder, essa capacidade foi dada para a mulher, como foi dada para a igreja. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 35. Olha, por mim eu outro dia repetiria tudo isso de novo para vocês. Lucas 1, versículo 35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Viu? Isto aqui é a forma de você conceber a palavra. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Você disse aqui, foi o que aconteceu com Maria. Mas diga-me, isso aqui exatamente tem que acontecer com nós individualmente. Por isso que o ser profeta que se apresentou para Abraão foi para dar a promessa do filho. E outra vez o ser profeta se manifestou na manifestação do Filho do Homem para nos trazer também a promessa do Filho. E não adianta rir pelas costas, que ele conhece o nosso coração. Ele conhece o segredo mais escondido da nossa vida. E Paulo disse: nós estamos com dores de parto. Vocês não lembram dessa escritura? Para dar à luz exatamente o Filho de Deus? Mas como é isso? Você vai saber disso quando encontrar com ele nos ares. Aí você vai saber porque gemeu tanto enquanto esteve na terra. O 27º benefício ou promessa de Deus para nós, por crermos em seu Filho, é que sabemos que nossa linhagem corre de volta a Deus. Observe, o rio
da água da vida, o rio da vida, que flui do trono de Deus, ele não vai desaguar em algum mar. Ele volta exatamente para o lugar de onde saiu. Nós vamos pregar ainda sobre isso, se o Senhor nos permitir. Mas esse é um dos benefícios que nós temos por crer no Filho de Deus. É que nós sabemos que a nossa linhagem corre de volta para Deus. Não vai estar em outro lugar, não sei, em Deus novamente. No livro de Lucas, como já estávamos em Lucas, no capítulo 3, versículo 38, diz: E Cainá de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Observe, tem uma genealogia que pega de lá para cá, mas aqui está mostrando de cá para lá. Tem que chegar em Deus. Como o irmão Brandon fala, se pegasse a genealogia daqueles homens, daqueles judeus, sacerdotes no dia de Jesus, e fosse puxando de quem ele veio, ele veio de Ciclano, veio de Beltrano, veio de não sei quem, até que chegava em Caim. Mas se puxasse a genealogia de Maria Madalena, ou de uma mulher samaritana, ou de um ladrão da direita, ele veio de alguém, até que chegava em Adão, e Adão de Deus. Nós temos este benefício. Nossa linhagem volta lá de onde saímos. Não tem como errar o caminho de volta para casa. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6. No livro dos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, está escrito: E porque sois filhos de Deus, não é porque você era um imundo, incrédulo, um perverso, seja quem for, porque sois filhos de Deus. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Papai, Abba, Pai. Bem, por que foi que o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, veio ao seu coração? Porque sois filhos de Deus. Amém? Se você não fosse, não viria. Vamos para uma última escritura. 1 João capítulo 3. Primeira epístola de João. Achei primeiro que vocês aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3. O versículo 2. Diz: Amados, olha, eu citei isso antes um pouquinho, né? Nem sabia que ia ler. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.